Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Mateus, capítulos 10 a 12. Após instruir os discípulos para que orassem ao Senhor da Seara, para que mandasse trabalhadores, o próprio Jesus se encarrega de identificar os seus 12 apóstolos, os seus 12 trabalhadores, que seriam enviados ao campo para a colheita. Jesus chamou os 12 e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Antes de partirem, porém, Jesus trouxe instruções a eles. Os instruiu a não ir em direção aos gentios e nem entrar nas cidades dos samaritanos, mas darem preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Deveriam pregar aos israelitas, aos judeus, que o reino dos céus está próximo. Deveriam curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios, a fim de assim concederem autoridade às suas palavras. Deveriam cuidar também para não serem tomados pela ganância. Receberam de graça e deveriam dar de graça. Deveriam esperar também um caminho complicado. Eles foram enviados como ovelhas para o meio de lobos. Deveriam então ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Assim, não deveriam ser tolos como as ovelhas, deveriam ser sensatos, prudentes. Mas também não deveriam agir com veneno como as serpentes, mas sim serem simples como as pombas, brandos, pacíficos. Nesse caminho enfrentariam dificuldades, seriam entregues às autoridades, mas não deveriam temer aqueles que matam o corpo e nada podem fazer com a alma. Deveriam temer aquele que mata o corpo e também pode fazer a alma apodrecer no inferno. Temer aquele que poderia fazer tanto a alma quanto o corpo apodrecerem no inferno. Em seguida, o próprio Jesus sai dali para pregar nas cidades. Ali encontra com alguns discípulos de João Batista que foram enviados para consultar se ele realmente era o Messias. E a resposta de Jesus confirma sua posição de Salvador. Voltem e anunciem a João que o estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Em seguida, Jesus repreendeu aquela geração que conviveu com João, mas não deu valor à sua mensagem. Ele também estende essa condenação às cidades impenitentes, que ouviram a pregação, mas não deram valor a ela. Mas para os humildes, para aqueles que o Senhor quis se revelar, este é o Salvador. É a eles que o Filho se dá a conhecer e revela o conhecimento do Pai. Há um convite a eles. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Este chamado é dado a todos aqueles que estavam sob o jugo da lei estabelecido pelos fariseus, como é visto no capítulo 12. O jugo era tão pesado que os fariseus preferiam que as pessoas passassem fome do que colhessem espigas no dia de sábado. Chegaram a questionar Jesus sobre a validade de curar no sábado. Mas Jesus respondeu, validando o seu senhorio sobre o sábado. Ele é o Senhor do sábado. É Ele quem ordena que a misericórdia seja realizada no dia do Senhor. Essa oposição ao ministério de Jesus Cristo é estendida ao longo do capítulo. Jesus curava e expulsava demônios, mas essas suas obras eram atribuídas a Beelzebu, a Satanás. Por isso ele adverte aos seus discípulos que deveriam reconhecer as árvores pelos frutos, que não deveriam trilhar o mesmo caminho que os fariseus, que blasfemavam contra o Espírito Santo, que tinham todos os sinais, mas ainda assim recusavam-se a receber a Cristo como o Filho de Deus. Por isso seriam julgados pelos ninivitas, pois ali estava alguém maior do que Jonas. Seriam condenados pela rainha do sul, a rainha de Sabá, pois ela veio de longe até Salomão, e ali estava quem era maior do que Salomão. Nesses capítulos, Mateus mostra a comissão dos discípulos de Jesus Cristo. Foram chamados a pregar as boas novas do reino, a chegada do reino dos céus. Porém, enfrentariam muitas oposições, assim como o próprio Jesus sofreu com muitas oposições. Apesar das oposições, aqueles a quem o Senhor decidiu se revelar serão chamados e virão. Eles tomarão o fardo leve de Cristo, o seu jugo suave, e terão descanso nele.
O propósito dessas passagens é fortalecer os discípulos para a missão, é corrigir as expectativas falsas de uma vida tranquila e também o reconhecimento correto sobre Cristo. É confirmar quem Cristo é, o Salvador do mundo, o Messias, cujo fardo é leve e o jugo é suave, e que chama as pessoas sobrecarregadas a virem até Ele e acharem descanso para a sua alma. Cristo mais uma vez é exaltado nas passagens. Ele é aquele que comissiona o seu povo e concede autoridade que ele mesmo detém, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É ele quem convida os sobrecarregados a virem até ele e tomarem o seu fardo que é leve e o seu jugo que é suave. Ele é maior do que o templo, é o verdadeiro templo. Ele é superior a Jonas e a Salomão. É nele que se cumpre a profecia de Isaías de uma grande manifestação do poder de Deus no meio do povo. É nele que encontramos a misericórdia de Deus e o poder do Espírito que atua no coração daqueles que ainda lutam contra o pecado. Ele é o verdadeiro Messias, o Salvador do mundo. Mateus 12, versículo 30, nos lembra de algo muito importante nos dias de hoje. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O que você pensa sobre Cristo? Quem é Jesus Cristo para você? Esse versículo nos mostra que não há neutralidade em relação a Cristo. Ou você o reconhece e se dobra a Ele e o serve como seu Senhor, ou você é contra Ele, ou você é aquele que espalha e que não ajunta com Ele. Não há meio termo. Ou você está rendido a Cristo, ou você continua servindo a Satanás. Portanto, avalie os seus frutos. A árvore boa produz bom fruto, mas a árvore mau produz fruto mau. Como podem falar que coisas boas provêm daqueles que são maus? A nossa vida reflete aquilo que cremos a respeito de Cristo. Mas se você já veio até Cristo, já tomou o seu jugo e aprendeu dele, agora você é comissionado a pregar o Evangelho diante de qualquer tipo de oposição que possa surgir. Seja uma fiel testemunha de Cristo. Continue a revelar a grandeza desse Salvador e anuncie um convite para que venham e tomem o jugo de Cristo, que é suave, e o seu fardo, que é leve.